Olá, seja bem-vindo ao Oráculo Político. É, Hoje é dia 25 de abril de 2017. Talvez seja interessante falar um pouco sobre a questão do mundo, né? Também sobre um pouco sobre as bases de leitura do canal, né? Porque o canal ele tem um fundamento aí, uma base de entendimento que é o marxismo, mas também tem uma outra base de entendimento que é uma condução uma estrutura na qual está em jogo o destino da humanidade, né? E é necessário compreender algumas questões que vão além do entendimento clássico de que a luta de classes é uma luta entre uma classe rica e uma classe pobre. Claro que essa é uma aspiração verdadeira por parte de Karl Marx, mas existe um entendimento aí que é uma espécie de transcendência que vai para o caminho de que a luta é entre o sistema humano e o sistema do capital, né? É meio que a transmutação da luta de classes nessa nova esfera, né? A partir do colapso da União Soviética. Não sei se o colapso da União Soviética é um termo consistente, né? Mas vamos ficar com esse elemento aí. Existe um outro elemento que é a condição imperialista, né? O imperialismo. E também existe esse elemento que é a concepção do capital, né? O capital, ele vai ser uma estrutura concentradora, né? Que vai, que vai se originar na condução dos processos monetários, no qual existe um valor lógico em relação à moeda, né? E ao capital, que é o quê? Na medida em que eu concentro capital, esse capital ele se reproduz, né? Ele vai na concentração monetária, na concentração de riqueza, ele vai o dispositivo lógico é a produção de riqueza, né? Na concentração de capital eu tenho na concentração de capital eu tenho a produção de riqueza, né? É, mas a produção de riqueza ela vai gerar a produção de riqueza somada à concentração de riqueza, uma ela vai gerar uma margem de excluídos, né? Então temos aqui uma margem de excluídos. Então eu vou ter um núcleo que vai ficar no entorno imediato do capital, um núcleo que vai ficar no entorno imediato do capital e uma margem de excluídos. É como se fosse um buraco negro, né? Eu tenho a concentração de riqueza vai sugando a riqueza na medida em que ela se autorreproduz. Nesse sentido,
isso reproduz o quê? Essa estrutura dinâmica, ela reproduz o quê? Ela reproduz elementos que são encontrados na natureza, né? É como se fosse o polo gravitacional da moeda, né? Então temos o quê? Isso aqui como sendo uma situação natural, entre aspas, né? Porque ela reproduz os elementos da natureza. Porque isso cria uma civilização que ela é radiocêntrica, né? Eu tenho um polo central e aí eu vou ter as diversas margens periféricas desse polo central. E aí o que acontece? Ah, Na medida em que eu polarizo o sistema monetário, eu despolarizo o sistema humano, né? Beleza. Aí o que acontece? Qual vai ser a luta? A luta vai ser entre uma reorganização do sistema humano para combater o sistema monetário, né? Nós vamos entender também ao longo dos vídeos, e aí é necessário o acompanhamento aí do canal, que ah, na verdade o desenvolvimento do capital ele é a desestruturação da solidez civilizatória, né? Então nós vamos ver o quê? Que é uma progressão. Eu tenho uma solidez civilizatória e nós vamos assistir no desdobramento do capital, no desenvolvimento do capital, a diluição. Ou seja, estaremos diante da diluição da. Isso aqui é a história, né? Então eu tenho a história como sendo a história moderna, vamos pôr assim, faltou aqui o moderno, que é o que? É a diluição da, da estrutura civilizatória antiga, né? Da antiguidade. Essa diluição ela vai gerar dois comportamentos na sociedade, que são conflitos em busca da sobrevivência, que é o colapso social, e revoluções. Então nós vamos ter o quê? Nesse desenvolvimento ele vai ser entre guerras e revoluções. Mas ao mesmo tempo é um ciclo retroativo. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter uma desestruturação, um colapso que vai gerar um conflito. Ele vai gerar uma guerra. Essa guerra, para ela existir, na verdade essa guerra, ela tem como desdobramento o desenvolvimento tecnológico, porque para eu vencer uma guerra eu tenho que desenvolver a tecnologia no sentido bélico da coisa, né? Então, mas na verdade o desenvolvimento bélico ele vai ser a dianteira do desenvolvimento tecnológico. Então eu vou ter o que? Se eu tenho um colapso, eu tenho uma guerra. É uma desestruturação civilizatória, é um colapso. Isso me gera o quê? Uma guerra. Essa guerra, ela vai gerar o quê? Um desenvolvimento tecnológico.
Só que nós vimos o quê? Que o desenvolvimento tecnológico é o motor do capitalismo. É o desenvolvimento tecnológico que permite a concentração de capital. E nós vimos também o quê? Que a concentração de capital que gera o colapso. Então nós temos uma estrutura que vai se fechar, né? Eu tenho aqui o colapso e o colapso. Então o colapso, ele é o início e o fim de um ciclo. Então eu tenho, na verdade começa aqui, né? A concentração de capital, ele vai desestruturar uma sociedade, que vai gerar o colapso. O colapso, ele é a pré-eminência de uma guerra. Uma guerra é a pré-eminência de um desenvolvimento técnico e tecnológico para superar a guerra, para vencer, para que a guerra gere uma nova estrutura soberana, ou seja, do vencedor. Esse desenvolvimento tecnológico, na verdade, ele vai ser utilizado posteriormente para um novo ciclo de concentração de capital. Por quê? Porque a estrutura bélica ela é utilizada para controle social. Controle social do quê? Impedir que o sistema humano destrua o sistema monetário. É a proteção do sistema monetário das ações do homem, né? Consequentemente, a concentração de capital vai gerar um novo ciclo que vai consistir no colapso. Então, na verdade, é um ciclo, né? É sempre um ciclo que começa pelo colapso e vai se desdobrando em guerras e novos colapsos. Qual é a alternativa que surge a esses ciclos? É o quê? Uma resistência. Essa resistência é o quê? Ela é o socialismo. Então aqui, voltando no nosso primeiro desenho, eu tenho o quê? Na história moderna, eu vou ter o quê? Uma diluição da estrutura civilizatória por parte do capital, das estruturações provocadas pelo capital, pela concentração de capital, que vai originar guerras e vai gerar colapso civilizatório e guerras. Mas temos o que? Revoluções, ou seja, revoluções que são o que? Tanto no intuito de impulsionar uma transformação social pró-capital quanto anti-capital, né? Que seria, no caso, uma resistência civilizatória, que é o que? O socialismo. Então, o socialismo ele é uma resistência civilizatória, né, ao colapso. Porque o que faz o socialismo? O socialismo ele vai romper com esse ciclo de concentração. Então eu tenho um ciclo de concentração que vai isolar o capital e vai criar uma margem de pessoas que vão acessar o capital, mas vai gerar uma margem de excluídos. Certo? Então eu tenho aqui uma concentração de capital e vai gerar uma margem de excluídos. No entanto, o que faz o socialismo? O socialismo é uma ação de desconcentração do capital. É uma ação humana. É uma ação humana que vai desconcentrar o capital. E vai diluir a concentração de renda e poder. É necessário uma revolução para que isso ocorra. O quesito chamado revolução, né, o termo apropriado aí, revolução, na verdade, ele é
não necessariamente uma revolução armada, né? Lógico que quando se fala em revolução, a primeira coisa que vem à mente do sujeito é pessoas pegando em armas para destruir o Estado e demolir os bancos e tal. Não necessariamente tem que ser isso, né? Aí que entra o X da questão. O sistema humano ele precisa encontrar, ele precisa sempre reinventar os seus métodos de revolucionários, né? Acho que é aí que é o pulo do gato. Inicialmente, no primeiro ciclo no primeiro ciclo do Capital, ou seja, imaginando que eu tenho um ciclo de colapso até um outro colapso, a primeira revolução foi armada, né? Mas nós podemos ter outras revoluções, outros tipos de revoluções do sistema humano, como resistência ao sistema monetário. E é aí que nós temos o X da questão. Por quê? Porque o lance é, na medida em que o desenvolvimento bélico ele é um elemento chave do desenvolvimento do capitalismo, então e nós estamos nos tratando de um sistema de colapsos, ou seja, em que os Estados-nações vão entrar em conflitos, né, em conflitos entre si, e essa competição vai gerar novos desenvolvimentos, é a lógica neoliberal, né, no sentido real, ou seja, eu tenho nações que funcionam como empresas e essas nações vão competir entre si pelo controle do planeta. Isso aí é a essência da competição entre os estados, entre as federações, né? As federações elas entram em colapso no intuito de entrar em conflitos para ver qual delas consegue se desenvolver melhor tecnologicamente, né? Nesse sentido, essa é a história do capitalismo até então, né? Porque os ciclos de colapso do final do século XIX e começo do século XX no continente europeu, né? A ruptura da civilização antiga, né? A diluição da antiguidade, né? E que vai originar o novo, justamente a nação que se desenvolveu belicamente é a que venceu, que foi os Estados Unidos, né? E aí os Estados Unidos entraram num ciclo imperialista, ou seja, a consolidação do seu ciclo imperialista, né? Isso ocorreu no final do Muro de Berlim, né, na queda do Muro de Berlim, quando a resistência do sistema humano não conseguiu se manter, né, que é o socialismo, e porque o sistema monetário, ele, digamos assim, é aí que entra o X da questão, ele é dotado de uma inteligência artificial. Então, na verdade, o conflito é sempre entre a inteligência humana e a inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela chegou a um ponto, nós estamos enfrentando agora, que ela vai construir os seus próprios humanos. No quê? Na deformação e na desestruturação do próprio indivíduo, né? Então, se nós partimos da premissa que a história da modernidade é a diluição das estruturas civilizatórias e no entendimento de que o homem clássico, o Homo sapiens de origem, ele é um elemento da estrutura civilizatória, ou seja, ele em si é uma estrutura civilizatória, né? O homem, o indivíduo humano, né? O homem racional, no seu termo clássico, ele é uma estrutura civilizatória em si, né? Então, na medida em que ele é uma estrutura civilizatória em si, o novo ciclo do capital, na medida em que ele se hegemoniza no planeta, é o que? É a desestruturação dessa microestrutura civilizatória que é o homem. Então nós estamos o quê? No embate entre a inteligência artificial e a inteligência humana, a inteligência natural.
foi feita pelo próprio homem. Na verdade, a inteligência artificial existe aí, é necessário a compreensão do que é inteligência artificial. A inteligência artificial, ela é um filho, é como se fosse um filho do homem que vai engolir o homem, né, que vai, digamos assim, destruir o próprio homem. E essa inteligência artificial, ela se apoderou do capital e faz do capital o seu principal instrumento de destruição da sua estrutura antiga. É como se fosse um desabrochar constante de camadas do Homo sapiens que vão morrendo. Então, e essas camadas, elas vão, esse resquício, esse resto de camadas que vai sendo deixado para trás é o que é chamado de história, que vai ser sempre uma história de ruínas. Então, nesse caso, o sistema capitalista ele é uma produção de ruínas, ele é uma constante fábrica de ruínas, resquícios, registros históricos, que é o que se transformou o indivíduo humano. O indivíduo humano se transformou num resquício histórico, uma ruína, um registro. Nesse sentido, o próprio sistema humano atual ele vai entrar em colapso, na medida em que nós estamos iniciando um novo ciclo. Ou seja, esse ciclo de colapsos, ele tá no seu desenvolvimento novo, né? E ele começou agora aqui, né? Teve um começo agora em 2017. Então, existe um vídeo aí de uma das premonições do oráculo que eu aconselho que vocês vejam aí em algum mês, acho que março talvez desse ano, na qual existe essa elucubração acerca da Terceira Guerra Mundial, né? Porque é necessário a compreensão de que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ambas fizeram parte de um mesmo período, de um mesmo ciclo de colapso, né? Ou seja, as potências foram se desenvolvendo, né? As potências europeias, os Estados-nações europeus foram se desenvolvendo e eles se constituíram em impérios, e o território europeu ficou pequeno para agrupar todos esses Estados-nação. Ou seja, então a estrutura físico-territorial que englobava aquelas potências ficou pequeno. E isso gerou uma panela de pressão entre as potências. E o jogo de relação entre as potências, que foi estruturado ao longo do século XIX, ele ruiu, entrou em colapso. Esse ruir e entrar em colapso, ele começou na Primeira Guerra Mundial e terminou no final da Segunda Guerra Mundial, num ciclo de 50 anos. Entre as, mais ou menos, né? Olha que interessante. Então, muitas vezes, então, na verdade, o período estrito dos conflitos, porque houve um entre guerras, né, no final da Primeira Guerra, para o começo da Segunda Guerra, houve um período chamado entre guerras. Esse período entre guerras, ele foi um período de tensão, ele foi um período onde essa pressão civilizatória, ela se manteve, né? Ou seja, a Primeira Guerra Mundial não foi o suficiente para fazer emergir uma nova estrutura civilizatória, né? Foi necessário que uma segunda guerra, ou seja, aquela estrutura remanescente da Primeira Guerra também entrou em colapso, ou seja, fizeram parte do mesmo colapso, do mesmo ciclo de colapso. E o que acontece? O desdobramento da Guerra Fria, ele foi um desdobramento no qual as potências tinham o amplo espaço, o amplo território do planeta para competir. Então, a União Soviética tinha a sua margem de crescimento na sua amplitude territorial, e os Estados Unidos eles também tinham a sua margem de crescimento no seu amplo regime territorial, né?
de modo que essas duas tensões, quando se confrontadas, gerou uma desestruturação do lado soviético, porque é o sistema humano que perdeu do sistema monetário, porque o sistema monetário ele ele tem uma arma muito perigosa, né, que é o quê? Que é a inteligência artificial, é o controle, é uma inteligência capaz de adestrar o homem. É a transformação do homem selvagem num homem domesticado. É a inteligência artificial que domestica o homem. Então, a história do ciclo civilizatório é a história da domesticação do animal selvagem homem em animal doméstico. É a transformação do animal selvagem homem em animal doméstico pela inteligência artificial. É uma arma muito poderosa, né? E aí venceu o sistema humano. O sistema humano não conseguiu fazer frente, né, ao sistema ao não sistema, né? Porque o sistema da inteligência artificial é o não sistema, é a desestruturação dos sistemas. Então, a Guerra Fria foi o quê? Um sistema humano versus um sistema de destruição do sistema humano. Ele é um vírus, né? Ele é um regime de destruição, ele é um sistema que se estrutura na destruição. Ele tem como pilar a destruição. O pilar da civilização monetária é a destruição. É um pilar mutante. Então ele está sempre implodindo, né? Por isso as crises capitalistas, né? Nesse sentido, houve o colapso do sistema humano, a União Soviética, e aí o planeta ele se tornou um território amplo do sistema monetário. Então, o sistema monetário ele encontrou na amplitude global o seu desdobramento pleno, né? O sistema monetário, no desdobramento pleno do seu desenvolvimento, ele vai se estruturar enquanto um sistema de destruição, né? E isso vai gerar novos ciclos de concentração de capital. Mas existiu um resquício lá longe em relação à América, né, em relação à América do Norte, no extremo oposto do planeta, existiu uma remanescência que não foi afetada pela polarização do sistema monetário. Ali, naquela região, começou a se estruturar um novo sistema humano, que embora ele fosse inicialmente ele foi uma marginalização extrema do sistema monetário, né? Então seria o extremo da periferia, né? Então a China ela se tornou um grande país de borda do sistema monetário, mas que aos poucos ele foi se estruturando e se concentrando num novo capital, num novo sistema humano. Um sistema humano que cria um capital que, ao invés de domesticar, ao invés de ser um sistema no qual o capital domestica o homem, é um sistema no qual o homem domestica o animal, o capital. Porque o sistema humano é o sistema humano, né? A sobrevivência da civilização é o quê? É o sistema humano domesticando o capital. Né? Que é o que foi a era Lula. O período petista de 13 anos, o ciclo do PT foi o quê? Uma tentativa de domesticação do capital por parte do sistema humano, né? Mas que foi muito frágil, porque o sistema monetário ele é muito poderoso no Brasil. Né? O Brasil ele é um país muito colado no sistema monetário e ele é uma peça estruturante do sistema de destruição monetário, né? O Brasil, inclusive, é um país que ele é digamos assim, ele é a fonte de matéria-prima remanescente no mundo, né? Então, o Brasil ele tem um papel fundamental no sistema de destruição que o monetarismo implica no mundo, na civilização humana.
Então, qualquer iniciativa de sistema humano ele se torna muito frágil, porque o sistema do monetário ele enclausurou, ele incrustou as suas garras no território brasileiro, que é o que vai originar o colapso da hegemonia nacional. Ou seja, o Brasil não é mais um país hegemônico, o Brasil não é mais um país dotado de hegemonia, né? Isso é necessário compreender. Isso é uma compreensão que já está na beira do software de bordo do inconsciente coletivo da sociedade brasileira, né? Ou seja, não temos mais hegemonia, não temos mais. Uh, Nesse sentido, na medida em que o sistema humano concentrado na China, ele que imita o sistema monetário, que é isso que a China fez. A China foi muito inteligente porque a China ela criou um processo de imitação. Ao imitar o sistema monetário, mas mantendo o controle do sistema monetário, ou seja, o sistema humano mantendo o controle do capital e imitando os procedimentos do capital, o sistema humano concentrado na China cresceu e se tornou a potência, né? Então isso é um ciclo que vai se desenvolver no final dos anos 90 até hoje, né? Ou seja, o desenvolvimento de um novo sistema humano muito mais sofisticado, né, do que o sistema humano feito pela União Soviética, né? É muito superior, né? O sistema humano chinês ele é muito superior ao sistema humano soviético, né? Muito mais repleto de recursos, né? Muito mais diversificado, né? Mas é um sistema humano, ele é controlado pelo sistema humano rigidamente. É um controle rígido feito pelo sistema humano, o que é formidável, né? É algo belo. É belo por quê? Porque é humano, né? É belo porque é humano. Olha que conotação civilizatória, que sentido civilizatório isso tem, né? No entanto, na medida em que a China foi se desenvolvendo como potência e começou e os Estados Unidos também, e o sistema monetário situado nos Estados Unidos também se desenvolveu, chegou um momento em que é, imitou-se a situação pré-colapso da Primeira Guerra, guardadas as devidas proporções, né? Porque a panela de pressão lá era muito pior, né? Na Primeira Guerra. Hoje, a panela de pressão existe porque o planeta se esgotou, diferentemente do século XX, que era o século da abundância, o século XXI é o século da escassez, né? Então, no século da escassez, a escassez de recursos ela limitou o planeta. Então, apesar do mundo ser grande, em termos de recursos, ele se tornou pequeno. Ou seja, o processo de civilização autodestrutiva consolidado pelo capital, em polarização ao sistema humano, que ainda é muito pequeno em relação ao sistema monetário, e gerou o quê? Um planeta que ficou limitado. Isso gera o quê? Uma panela de pressão. Essa panela de pressão é uma situação pré-guerra, né? A gente volta aqui no nosso ciclo. Então temos o quê? Uma situação pré-colapso. Uma concentração de capital que vai gerar uma situação pré-colapso. Então nós estamos aqui, ó. Na verdade, nós já entramos aqui, nós já entramos na guerra. A eleição de Trump, ela foi a opção tomada pelo imperialismo de assumir um novo ciclo de crescimento da sua estrutura bélica. Mas para isso é necessário ter a guerra. Sem a guerra, você não desenvolve nada, você não desenvolve tecnologicamente. O que acontece? O ciclo do capital, o desenvolvimento do capital, ele tem esse modus operandi, que é o quê? O desenvolvimento bélico. O desenvolvimento bélico é a dianteira do processo do desenvolvimento tecnológico e, por sua vez, do desenvolvimento de concentração e de autoprodução, de autorreprodução monetária.
Na medida em que o governo Obama enfrentou uma reação civilizatória proporcionada pela China, o imperialismo parou de crescer. No que ele parou de crescer, ele entrou em crise, numa situação pré-colapso interna. Essa situação pré-colapso interna gera uma reação por parte interna dos Estados Unidos, que é o quê? Um retorno ao imperialismo. Esse retorno ao imperialismo foi a opção tomada com o Trump. E Trump, ele, na medida em que ele enfrenta, ele está na dianteira, no enfrentamento com o sistema humano, ele vai aos poucos tateando, ele vai tatear a melhor forma de fazer uma guerra sem entrar em colapso. Olha que interessante. É um dilema, ou seja, eu tenho um motor aqui fazendo uma pressão e depois um outro motor aqui fazendo uma outra pressão. Eu tenho uma pressão que pelo desenvolvimento bélico, mas eu tenho uma outra pressão que é o que? Não entrar em colapso. Então, na medida em que eu vou desenvolver belicamente, mas eu não posso entrar em colapso, eu vou fazer o quê? Eu vou provocar conflitos situacionais de maneira intencional, e esses conflitos situacionais, de modo que esses conflitos situacionais mantêm a estrutura, mantêm uma situação anticolapso, ou seja, é uma estrutura feita por essas guerras pontuais, esses conflitos pontuais. A Síria, o Iraque, mas na verdade a Síria e o Iraque é diferente, né? A Síria e o Iraque na verdade é diferente, porque o Iraque foi um ciclo de dianteira, né, do imperialismo. A Síria não, a Síria ela já é uma situação digamos assim, uma situação pré-colapso, porque a Síria ela está situada no centro desse conflito, né? Então, se pegar o grande círculo do sistema humano e colidir com o grande círculo do sistema monetário, que é um círculo muito maior, mas é um círculo grande também, o ponto de tangência, de colisão, vai ser o que? A Síria. Só que a Síria, ou seja, naturalmente a Síria é a panela de pressão, ela é o fogo, aquela faísca inicial do palheiro. Só que o que acontece? Com a gestão Obama, a Síria ela conseguiu, naquele ponto, se desestruturar, ela conseguiu se resolver. Então, os dois círculos eles conseguiram se afastar um pouco, pontualmente, que foi a vitória do Bashar al-Assad, né? O regime de Bashar al-Assad ele conseguiu se manter, ele conseguiu apesar do colapso, ele conseguiu se estruturar, ele conseguiu se manter ali. No entanto, essa nova iniciativa de Trump na Síria reinicia o jogo. Então, a iniciativa de Trump na Síria é o marco da Terceira Guerra Mundial. A iniciativa de Trump na Síria é o pilar, é o ponto inicial de partida da Terceira Guerra Mundial. Essa Terceira Guerra Mundial ela vai acontecer em pedaços, ela vai ser muito rarefeita, ela não vai ser uma Terceira Guerra concentrada como foi na Europa, porque a escala é maior. Na Europa a escala era uma escala continental, nós estamos lidando com a escala global. Então a Terceira Guerra Mundial, na escala global, ela vai ser muito mais rarefeita. Então ela vai ter picos, vai ter pontos, vai ter como erupções de vulcão, né? Mas essas erupções elas vão progredir, né? Elas vão progredir até chegar numa iminência de um colapso maior. Lógico que quando isso começar a ficar muito claro, haverá rebaixas, né? Então vai crescer, vai ter rebaixas, depois vai crescer, vai ter rebaixas, até o momento em que vai crescer de vez. Isso vai acontecer daqui a um tempo, talvez daqui a uns 20 anos, ou 30 ou 40 anos. Mas digamos assim, é a Terceira Guerra Mundial, né? Ela vai durar bastante. Não vai ser um período simples de compreensão, porque como nós estamos imersos, embebidos do presente, nós não conseguimos ver o processo histórico. Então,
Então, como nós não conseguimos ver o processo histórico, nós não conseguimos ver o processo histórico no qual nós estamos inseridos. Por isso a compreensão do processo histórico e das suas engrenagens. Por isso que está a elucubração do oráculo. Então, enfim, apesar de que nós temos aí uma iminência de um novo choque desse conflito, desse conflito da Terceira Guerra Mundial que vai acontecer na Coreia do Norte, e nós já estamos na iminência desse conflito, né? Esse conflito vai gerar uma explosão nuclear, de fato, né? Na Ásia, infelizmente. Quer dizer, não dá para dizer infelizmente, mas não vai ser na Ásia. É infelizmente, né? É infelizmente porque muitas pessoas vão morrer, né? Mas nós já compreendemos, né? Quem entra em contato com essas ideias sabe que num regime de colapso nós temos o que? Uma fábrica de mortes, são fábricas de morte, né? O vídeo foi longo, até a próxima.